uma visão incomparável de dentro dos BRICS e de dentro de uma aliança Rússia, China e Brasil, que seriam os três polos principais do mundo multipolar. Não há a menor dúvida. A Índia é um ator secundário nessa história. Como o senhor vê, pensando daqui, a organização da resistência dos BRICS contra um império que agora está à solta, como o senhor disse, com o Bolsonaro dos ricos? E o pior de tudo é o Deep State por trás, que agora eles não medem mais consequências nenhuma. Ainda que os Estados Unidos tenham que alienar o planeta inteiro, se eles forem desabar como um império, eles querem arrastar o planeta inteiro juntos. Como o senhor organizaria estrategicamente a nossa resistência? Ou seja, o mundo multipolar tentando impedir que a gente seja arrastado com uma tragédia. Olha, quando houve o auge da crise em 2008, eu me lembro que nós fomos a uma reunião do G20 em Londres e nós propusemos, naquela reunião que o Obama me chamou de o cara, sim. O Gordon Brown era uma espécie de relator daquela reunião. E tudo que eu propunha, o Gordon Brown ia anotando e ia colocando. E qual foi a grande decisão? É que para enfrentar a crise, a gente deveria assumir um pacto contra o protecionismo. Tá? Para enfrentar a crise, era preciso que a gente abrisse mais o comércio mundial. E eu propunha que era o momento dos países ricos, já que estava diminuindo a possibilidade de consumo interno em cada um do Estado Nacional, que se utilizasse um pouco de recurso para financiar os países pobres a virarem consumidores deles. Foi exatamente essa palavra que eu utilizei. Vamos utilizar o dinheiro que vocês têm e vamos incentivar que gente em outros continentes possa se desenvolver e virar consumidores das coisas que vocês produzem. É, no mínimo, sabe, uma coisa compreensível. Vamos deixar a insanidade para fora. Vamos fazer o mundo crescer, gerar empregos. E tudo isso foi colocado no documento. Propusemos, inclusive, as mudanças das instituições Bretton Woods, ou seja, até o FMI. Nada disso aconteceu porque os Estados Unidos não aprovou no seu Congresso. Então, não aconteceu. Quando houve o BRICS aqui no Ceará, eu fui conversar com a companheira Dilma e eu achava que o Brasil tinha que fazer um pacto mais ou menos igual a Rússia fez com a China. Um pacto de grande envergadura, dando aos chineses parte daquilo que eles desejavam, que era, sabe, a capacidade que o Brasil tinha de produzir alimentos, que era a capacidade que o Brasil tinha de produzir energia e que era a capacidade que o Brasil tinha de ter acesso a conhecimento tecnológico. E o Brasil, em contrapartida, o Brasil tinha necessidade de muita infraestrutura, portanto, poderia fazer acordos e mais acordos com os chineses. O Brasil precisava de trem de alta velocidade, o Brasil precisava de um monte de coisa. Ou seja, lamentavelmente, isso não aconteceu. Porque eu imaginava, o BRICS não foi criado para ser um instrumento de defesa, mas para ser um instrumento de ataque. Tá? O BRICS foi criado para que a gente pudesse criar uma moeda própria, para não ficar dependendo do dólar nas nossas relações comerciais, sabe, que a gente poderia ter, para criar o Banco de Desenvolvimento que foi criado, mas ainda está muito tímido, sabe, para criar uma coisa muito forte. E para a gente ajudar no desenvolvimento da parte do mundo mais pobre. Era essa a lógica da existência do BRICS. É fazer algo diferente. Não é ficar copiando. E os Estados Unidos tinham muito medo, porque quando eu discuti esse negócio da moeda, o Obama uma vez me telefonou perguntando: vocês estão querendo criar uma nova moeda, criar um novo euro? Não, eu falei: eu estou querendo apenas me livrar do dólar. Eu estou querendo apenas não ser dependente. Eu vou vender uma caixa de fósforo para a Bolívia, eu tenho que comprar dólar. Sabe? Mas essa é a base do império, presidente. Por que eu não posso fazer na minha moeda? Mas é engraçado é que no tempo do Bush, ele aceitava essas conversas com mais fluidez do que o Obama. O Obama foi muito mais duro
com relação ao Brasil. Eu tenho certeza que a carreira de Clinton não gosta da América Latina e não gostava do Brasil. Claro que não. Sabe? Tenho certeza disso. Ela bombardeou um acordo que o senhor fez com o Erdogan, uma Eu tive duas brigas com ela, uma numa reunião que nós fizemos lá em Trindade e Tobago, e outra em Copenhague. Ela chega atrasada, chega depois de 3 dias, chega querendo mandar. Você está na janela? Calma, senhora, calma. Espera a sua vez, pois eu estou aqui, sabe, há 3 dias aqui. Então, é assim, a petulância, a arrogância dos americanos me incomoda muito. Me incomoda muito. Se bem que eu acho que os Estados Unidos é um país sempre importante, que a gente tem que manter sempre uma boa relação com os Estados Unidos. Então eu imaginava um BRICS mais agressivo, mais proativo, mais criador, sabe? Porque o mundo precisa de alguém que, olha, já que tinha caído o Império Russo, vamos criar um Império Democrático, sabe? Eu acho que nós avançamos, mas avançamos mais lentamente, avançamos mais, sabe, mais... cada um tem seu problema. Os chineses não são muito fáceis de conversar. O seu Savuri ficava incomodado porque eu patava a mão na cabeça do Rugental. Porque eu achava que fazer política é uma coisa muito química. Política é que nem o Collor fala muito em casamento. Política é uma coisa, bicho, que tem um amor político. Ou seja, a pessoa tem que sentir uma química por você, a pessoa tem que gostar de você, a pessoa tem que te respeitar, mas não respeitar por medo, respeitar porque concorda, respeitar porque concorda. E eu acho que nós nos enfraquecemos nessa disputa. Era para os BRICS estar muito mais forte agora. Muito mais forte. O senhor sabe que os russos e os chineses estão esperando pelo senhor, né? Agora, você sabe, eu tentei fazer isso aqui na América do Sul. Muitas vezes eu dizia, gente, olha, se a gente ficar negociando Estado por Estado, nós vamos ser fracos. Sabe? Por que nós fomos contra, sabe, a ALCA? Por conta disso, ou seja, negociar sozinho com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, são os países menores, é muito fácil. Agora, negociar com 12 países juntos é mais difícil. Vamos tentar estabelecer entre nós o que nós temos de similaridade, o que nós poderemos fazer junto e negociar. Mas a nossa cultura política é uma cultura política de dependência, é uma cultura política de subordinação, é muito difícil. Mas nós tentamos criar isso. Por isso que nós fortalecemos o Mercosul, por isso que nós criamos a Unasul, por isso que nós criamos a CELAC. Sabe? Por isso é que... Você sabe que eu acreditava muito na Índia. Eu tinha uma relação extraordinária com o primeiro-ministro Singh. Era uma coisa muito afetuosa. Sabe? E eu achava que, quando eu fui à Índia, toda viagem minha, eu gostava de levar empresários, porque quando um presidente assina um documento, ele assina um protocolo de intenções. Tá? Eu levava empresário por quê? Porque quem conclui o protocolo de intenções é quem tem interesses econômicos imediatos, que são os empresários. É por isso que todas as viagens eu levava empresários, para que eles participassem junto com os empresários e fizessem acordos. Porque é isso que toca a economia, isso que toca o comércio. Lamentavelmente, isso acabou. Isso acabou. Os BRICS ficaram mais preocupados, ou seja, a gente não avançou o tanto que avançou, porque para você fazer um chinês avançar, sabe, de parceria, você precisa motivá-lo sempre. Não é assinar um documento, é motivar, é fazer política, é conversar. Eu tinha muita vontade de fazer um acordo de longo prazo com os russos. Sim. Tinha muita vontade, sabe, porque eu acho que depois que você depois que derrubamos o muro de Berlim, o mundo ficou capenga, o mundo ficou pendendo para um lado, ou seja, e nem sempre... Eu lembro da guerra do Iraque. Aquela guerra do Iraque foi a mentira do século XXI. A mentira. O Bush inventou uma mentira, a imprensa inventou uma mentira, a imprensa brasileira vendeu essa mentira, sabe? Nunca teve arma química. A própria arma química no Iraque era o Saddam Hussein. Ele era a bomba. Sabe? Que também mentiu para o seu povo, dizendo que tinha, que se vier para cima de mim, eu bato. Não tinha nada, era um pobre coitado. Olha, então deixa eu só dizer